Romanos capítulo 13, versículo do 8 ao 14, será a nossa porção de hoje. Mas antes eu queria lembrar com vocês algumas coisas, o Felipe falou a semana passada sobre a obediência, a submissão civil, né? E parece que fica um pouco desconectado do todo que Paulo vinha falando no livro, né? Eu não acho isso, mas vamos recapitular. Então, Romanos do 1 ao 11... Paulo vem falando do que Cristo fez por nós, do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E a partir do 12 ele começa a falar do que Deus está fazendo em nós, à medida que ele vai nos transformando por essa graça recebida. Então nós estamos nesse ponto na vida cristã, nesse ponto em que nós cremos no que Cristo fez e agora o que Deus está fazendo em nós. Podemos dizer, então, que Romanos do 1 ao 11 demonstra o amor de Deus por nós, através da obra de Cristo, e em Romanos 12 ao 16, mostra o efeito desse amor em nós, quando amamos os outros. Então, do capítulo 1 ao 11, Paulo está mostrando o que Deus fez em Cristo Jesus, nos amando, o amor de Deus revelado a nós por meio da obra de Jesus Cristo. E do 12 ao 16, ele começa a falar, então, desse amor, dos efeitos desse amor em nós, quando amamos uns aos outros. Então, Romanos 12, versículo 1, fala pelas misericórdias de Deus, que apresentemos nos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas o tema principal de Romanos 12 não é esse. Vocês vão se lembrar do Jansen aqui falando sobre Romanos 12, e chorando copiosamente várias e várias vezes, falando sobre esse amor, esse serviço de uns para com os outros. Então, o Romanos 12, o ponto principal é o amor demonstrado aos outros. Versículo 9 de Romanos 12 fala, o amor deve ser sincero. Versículo 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Versículo 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Versículo 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se. Versículo 20, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Versículo 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, em outras palavras, o apelo que Paulo faz aqui pelas misericórdias de Deus, pela demonstração das misericórdias de Deus, desse amor que Deus demonstrou em nós, em Cristo Jesus, amem uns aos outros e amem os seus inimigos também. Então, o resumo de Romanos 12 é esse. E em 1 João 4, 11, João fala a mesma coisa. Amados, se Deus nos amou assim, do jeito que Paulo está falando, do capítulo 1 até o 11 de Romanos, se Deus nos amou assim, também nós devemos amar uns aos outros. Então, chega no capítulo 13 de Romanos, que é o que nós vimos na semana passada, versículos do 1 ao 7, da submissão às autoridades, da obediência às autoridades civis. O Felipe falou, se você não estava aqui, se você não viu essa mensagem, você pode ir no YouTube, ela já está disponível, e ouvir o que ele disse. E parece muito desconexo. Paulo vem falando Romanos 12 todinho sobre demonstrar esse amor uns pelos outros, e aí, de repente, ele fala sobre submissão às autoridades. E aí, no versículo 8 ao 10, que é o nosso trecho de hoje, Paulo volta a falar do amor uns pelos outros. Então, vamos ler versículo 8 até o 14. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo.
O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Vamos orar? Jesus, eu peço que a Tua graça repouse sobre nós, que o espírito de sabedoria e de revelação esteja sobre nós neste momento, que a Tua luz brilhe em nosso entendimento e em nossos corações, abra os nossos corações, as nossas mentes, os nossos olhos para conhecer mais de Ti através dessa palavra. Em nome de Jesus. Então, é um capítulo bem esquisito. Está no meio, está entre Romanos 12. Paulo fala das autoridades, da submissão às autoridades. De repente, ele volta para o assunto do amor. E aí ele começa a falar da segunda vinda de Jesus. É um capítulo bem estranho. Então, eu tenho um desafio para com vocês aqui, conectar tudo isso. Então, tenham graça comigo, tenham misericórdia de mim, tá? Eu vou tentar, não prometo. Ok? Então, será que Paulo, ele desconectou Romanos 13, do 1 ao 7, a obediência às autoridades, a submissão às autoridades, do assunto amor? Será que Paulo ele abriu um parênteses, nada a ver, e aí de repente ele retorna falando sobre o amor? Eu acho que não. Tá? Eu acho que está tudo junto, eu acho que está tudo conectado. Então, esse trecho sobre a autoridade, sobre a submissão, ele se encaixa entre esses mandamentos de amar uns aos outros, no qual existe algo que ele está falando, que o próprio Jesus falou, de amar os seus inimigos. Então, quando Paulo está aqui, coloca a autoridade civil, a submissão às autoridades, existe um pano de fundo, que é esse ame também os seus inimigos. Não há autoridade que não seja constituída por Deus, nós devemos obedecê-las, submeter a elas. O Felipe bem falou sobre isso, falou também quando não fazer isso. Mas o ponto é que nós devemos amar até mesmo aqueles que nos perseguem. Nós devemos amar até mesmo aqueles que estão nos oprimindo. E é isso que Paulo fala em Romanos 8, quando ele termina essa fala sobre as autoridades. Romanos 13, versículo 8, quando ele termina essa fala sobre as autoridades. E aí ele fala, não devam nada a ninguém. Mas o versículo 7, ele estava falando sobre o Estado, sobre as autoridades civis. E ele fala assim no versículo 7, deem a cada um o que lhe é devido. Imposto, se é imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. E ele continua, não devam a ninguém nada, a não ser o amor de uns pelos outros. Então, Paulo está conectando esse não dever nada a ninguém, a não ser o amor, com o que ele já falou no capítulo 12, e com o que ele está falando sobre as autoridades. Não devam nada a ninguém. Então, sabe, as autoridades civis, vocês devem se submeter a elas, vocês devem obedecer às regras delas. Então, se eles estão cobrando imposto de você, pague imposto. Se eles exigem honra, honre-os. Se eles estão te tributando, pague os seus tributos. Não deva nada. Não deva nada. Ame até mesmo aqueles que te perseguem. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Então aqui Paulo continua o que ele já vinha falando, e é sobre isso que nós vamos ver nessa manhã. Não sei se eu conectei direito, mas bora. Não devam nada a ninguém. Muitas vezes isso é usado, então, assim, algo bem simples, parece que até bobo. Não devam nada a ninguém.
Quando Paulo fala isso, ele está falando, não façam nenhuma dívida. É isso que ele está falando? Não façam nenhum empréstimo. É isso que ele está falando? Paulo não está falando sobre isso, mas muitas vezes a nossa mente vai para esse lado. E nós colocamos um jugo opressor sobre os irmãos, que é que não faça dívida. Não pegue emprestado de ninguém, porque a Bíblia diz que não é para dever nada a ninguém, a não ser o amor. Mas no versículo anterior ele está falando o quê? Sobre pagar as dívidas. Se você deve um tributo, você deve pagá-lo. Se você deve um imposto, você deve pagá-lo. Nós, naturalmente, temos dívidas. O que é a conta de luz? É uma dívida. O que é a conta de água? É uma dívida que nós temos. E assim por diante. Então, Paulo não está falando sobre não pegar emprestado. Paulo não está falando sobre não fazermos uma prestação de uma casa, por exemplo, de um carro. O que ele está falando é, se você fizer isso, pague. Pague isso. Então, Paulo não está falando sobre isso. Paulo não está falando sobre que nós não podemos fazer essas coisas. Paulo está falando, se você fizer, você deve pagá-las. Pague as suas dívidas. Então, existe uma outra questão que é que, ao fazer empréstimo, ao fazer algumas dívidas, e aqui eu não estou colocando de maneira ruim, vocês estão me entendendo, né? Que a prestação de uma casa, a prestação de um carro não é necessariamente uma dívida ruim. Nós muitas vezes não temos o dinheiro total para fazer isso, para pagar à vista, e precisamos fazer isso. Mas honre, pague isso. O que nós podemos entrar existem pessoas que não têm sabedoria para fazer essas coisas. E elas precisam de ajuda. Existem pessoas que são descontrolados ao fazer empréstimos ou coisas desse tipo. Então, elas precisam de ajuda. Então, fica uma dica, tá? Se você tem dificuldade com isso, se você está em um bolo de dívidas, existem homens capacitados nessa comunidade para te ajudar. Você pode falar com o líder da sua igreja caseira, você pode falar com nós do presbitério, que nós vamos indicar alguém para te ajudar nesse sentido, ok? Então, precisamos de sabedoria, mas Paulo não está falando contra essas coisas. Paulo está falando de uma dívida, e aí aqui ele volta, ele entra no que ele está querendo dizer, que é uma dívida de amor. Então, primeira coisa, tudo que nós devemos aos outros, nós devemos pagar com amor. E me entendam, se você deve dinheiro para alguém, não vai falar assim, eu te amo. Pague a sua dívida, mas faça isso amando essa pessoa. Faça isso como uma demonstração de amor a ela, ok? Então, 1 Coríntios 16, 14, Paulo fala, tudo que vocês fizerem, seja feito com amor. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que tudo o que nós fizermos, e se nós estivermos devendo a alguém, nós devemos retribuir isso, pagar as nossas dívidas, com certeza, mas retribuir isso com amor, em amor, amando uns aos outros, não invejando, não com um espírito arrogante, altivo, amando as pessoas. Então, é o primeiro ponto simples, básico, e Paulo fala, a ninguém deva nada, a não ser o amor de uns pelos outros. Então, a quem que Paulo está se referindo esse amor de uns pelos outros? Porque a nossa mentalidade evangélica vai falar que nós devemos o amor somente aos da casa, somente aos nossos irmãos ou aos que estão mais próximos. Mas a parte anterior do versículo responde isso, que não é somente aos da casa, que não é somente aos cristãos, que não é somente aos nossos mais próximos, é a todos, porque Paulo fala a ninguém, e lembra que ele está falando nos versículos anteriores, ele estava falando das autoridades, ele estava falando dos governantes. Então, ele está falando que nós devemos o amor a este mundo. Você deve o amor
a cada ser humano. Você deve, nós devemos, nós temos uma dívida. Qual dívida que é essa? Amar uns aos outros. Essa é a nossa dívida para com o mundo. A dívida de amor que temos para com os incrédulos e crentes não é porque eles fizeram alguma coisa por nós. Por que que nós devemos esse amor ao mundo? A dívida é porque Cristo fez tudo por nós quando não merecíamos mais do que o mundo merece o nosso amor. Ou seja, quando não merecíamos nada. Cristo nos amou quando nós éramos seus inimigos. Portanto, essa dívida de amor também é para com os nossos inimigos. A nossa dívida para com os outros é única. É um tipo de dívida que eles não merecem, mas que devemos pagar. É uma espécie de dívida criada por algo que recebemos, mas que deve ser paga não a quem deu, mas a outros que, como nós, não merecem. Então é como se alguém maior assinasse um cheque, entregasse na sua mão e fala, paga a dívida do fulano. É essa dívida que nós temos para com o mundo. Nós devemos o amor de Deus ao mundo. Nós devemos o amor a todos os seres humanos. Por quê? Porque Cristo assim nos amou. Quando não merecíamos. Eles não merecem, mas nós também não merecíamos. Não é sobre merecimento, mas é sobre o que Cristo fez por cada um de nós. E nós temos esse cheque nas mãos. E nós precisamos entregá-lo. Nós precisamos entregar uns aos outros, amar uns aos outros, mas ao mundo também. Nós devemos amar a todos. Essa é a nossa dívida. Abre comigo lá em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Capítulo 4, versículo 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Essa dívida de amor que temos para com todos não surgiu porque eles nos deram alguma coisa. Aconteceu porque Cristo nos deu tudo quando não éramos merecedores do seu amor. Quando não merecíamos mais do que os outros. Nós não merecíamos e eles também não merecem. E por isso nós devemos amá-los. Como Cristo nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Vamos prosseguir em Romanos, ainda no versículo 8. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Para você ver essa dinâmica da lei e da graça, eu recomendo os vídeos, eu estou fazendo propaganda demais hoje, né? Eu recomendo os vídeos do Ângelo, a série que ele está fazendo em Gálatas. Ele vai aprofundar muito mais isso, porque praticamente Gálatas vai falar só sobre isso, só sobre essa dinâmica. Então eu não vou aprofundar tanto aqui, mas vamos falar um pouco sobre isso. Mateus 22, 36 ao 40, é Jesus falando sobre isso. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, a lei é cumprida. Como que nós cumprimos a lei? Amando a Deus e amando ao próximo. E é o que Paulo está falando em Romanos 8, em Romanos 13, versículo 8. Aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Então Paulo, ele conecta essa dívida que temos de amor ao nosso dever de guardar a lei, de obedecer aos mandamentos de Deus. Por quê? Porque aquele que ama o próximo está cumprindo a lei. E que lei é essa? A qual lei Paulo está se referindo? Aqui, específico, ele ainda dá os exemplos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Então, ele está falando da parte dos mandamentos, dos 10 mandamentos,
em que Deus nos ensina, nos orienta, nos dá diretrizes de como relacionar com o próximo. Então, o amor ao próximo cumpre essas exigências. Quando nós amamos o próximo, nós estamos cumprindo essas exigências. Eu li uma frase do John Piper, e ele fala assim: as leis de Deus são mais do que meras diretrizes. Elas são versos de amor. Por quê? O que Jesus está falando e o que Paulo está falando, que nós não vamos cumprir a lei sem amar a Deus. Mas nós também não vamos cumprir a lei sem amar o próximo. Então, as diretrizes que Deus nos entregou, ali nos 10 mandamentos, que é o que Paulo está falando: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás. Tudo isso contra o próximo. Quando nós amamos a Deus, nós amamos ao próximo. E nós não vamos fazer essas coisas. Ou seja, nós vamos obedecer à lei de Deus. Ao amar o próximo, nós estamos cumprindo a lei. Você tem amado dessa maneira? Paulo se recusa a colocar a lei contra o amor. Ele não está colocando um em oposição ao outro. Paulo está falando que quando você obedece, você está amando. Ou, quando você ama, você obedece. Se queremos amar as pessoas, nós vamos obedecer os mandamentos. Então, a lei é a maneira de Deus dizer: você não quer fazer mal ao seu próximo? Então, aqui está como não fazer. Siga essas orientações. Não siga os seus desejos, não siga a sua própria sabedoria, não siga as suas intuições. Siga essas diretrizes. Assim, desobedecer à lei de Deus nunca é uma simples desobediência. Cada pecado é também um ataque à sabedoria de Deus e um fracasso em amar. Quando nós pecamos, nós estamos falhando em amar. Quando você peca, você está falhando em amar. Amar a Deus, porque você está pecando contra Deus, mas amar ao próximo, porque você está cometendo algo contra o seu irmão ou o seu próximo. Então, amar a Deus é obedecer, ou obedecer é amar. E nós mostramos que amamos a Deus como? Amando o próximo. Olha aí para o irmão que está do seu lado. É esse aí mesmo, é esse mesmo. Versículo 9, a parte final do versículo. Não, vamos ler o 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. O amor não faz mal ao seu próximo. Então, Paulo aqui percebe como Paulo está escrevendo: não cobiçarás, não adulterarás, não matarás, não furtarás. E aí ele coloca o amor de uma forma negativa. O amor não faz mal ao próximo. Então ele está conectando isso que ele está falando ao que Deus ordenou nos 10 mandamentos. Ele coloca o amor de uma forma negativa. Não que o amor seja negativo, mas ele está linkando a fala de Deus ali nos 10 mandamentos com esse: não é assim, não é dessa maneira. Quando você ama, você não faz mal ao seu próximo, assim como você não comete adultério, não mata, não rouba. Então ele não quer dizer que o amor não seja positivo. Em Romanos 12, 14, ele disse: abençoe os que o perseguem. Abençoe, não amaldiçoe. Capítulo 12, versículo 20. Se o seu inimigo tiver fome, alimente-o. Então, o amor que Paulo está falando aqui não é apenas deixar de fazer algumas coisas. O amor faz mais do que evitar o que é errado e prejudicial. Mas ele não faz menos do que isso. O amor vai além. O amor não apenas deixa de fazer o mal ao inimigo. O amor faz o não retribua o
o mal com o mal. Retribua o mal com o bem. É isso aí. Então, o amor, ele cobre não apenas essa parte de deixar de fazer algumas coisas. Muitas vezes nós nos achegamos diante dos mandamentos de Deus apenas com não, 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 não. Deixar de fazer coisas, deixar muitas vezes de fazer coisas que eu gosto. E não é isso. Existe esse aspecto dos mandamentos de Deus e do amor a Deus, mas quando nós amamos a Deus e amamos ao próximo, isso excede, isso vai além. Percebe? Quando Paulo fala dos inimigos, ele está mostrando isso claramente. Quando ele fala dos que os perseguem, quando ele fala das autoridades civis, que muitas vezes vão ser opressores contra a nossa fé, ele está falando, não haja como os outros agem. O amor, ele vai além. Então, ele evita fazer o mal, ele evita fazer o que é errado, mas ele faz mais do que isso. Ele faz o bem também. Vamos para a próxima parte, então, e acho que é aqui que eu vou gastar um pouco mais de tempo com vocês. Versículo 11 até o 14. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Existe um texto que é correlato com esse. Vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Paulo também, falando aos irmãos aqui de Tessalônica. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. Façam isso compreendendo o tempo em que vocês vivem, né? Não foi a mesma coisa que ele está falando. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que estejamos acordados, quer dormindo ou quer mortos, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, com esses dois textos em mente, vamos prosseguir em Romanos 13. Que tempo é esse que estamos vivendo? Façam isso compreendendo o tempo em que estamos vivendo. E que tempo é esse que nós estamos vivendo? Qual é o tempo hoje? Que tempo nós estamos vivendo hoje? Então lembra do resumo que eu fiz no início, Romanos 1 ao 11, é a obra de Jesus por nós. Isso está no passado, ok? Aconteceu há pouco mais de 2000 anos atrás, mas nós estamos vivendo um momento presente. E Paulo está falando, ele vai seguir falando que façam isso compreendendo o tempo que vivemos, porque a nossa salvação está mais perto agora do que quando cremos. Então ele fala da segunda vinda de Jesus. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo entre essas duas realidades. A morte de Jesus na cruz, aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus na cruz, e a volta de Jesus em toda a sua glória. Nós estamos vivendo uma sobreposição, e é nesse tempo que nós estamos vivendo. Que sobreposição é essa? Dessa era atual e da era
vindoura, dessa era pecaminosa, com a era que será uma era de justiça, de retidão, de equidade. Então, nós estamos vivendo entre o presente reino deste mundo, deste século, no qual quem é o príncipe deste século, dessa era? Satanás, e a era vindoura, o reino de Deus que vai vir sobre a terra. Então, nós estamos vivendo entre essas duas realidades. Quais realidades? Jesus morreu por nós na cruz, Ele nos resgatou, Ele nos redimiu, Ele nos salvou, mas Ele ainda está trabalhando essa obra de salvação em cada um de nós, porque fala que a obra que Ele começou em nós, Ele é fiel para concluí-la até o dia de Cristo. Então, nós estamos nesse processo, este é o tempo em que nós estamos vivendo, mas nós não pertencemos mais a essa presente era. Nós não pertencemos mais a este presente século. Se você foi comprado pelo sangue de Jesus, você está vivendo nessa presente era, mas você não pertence a ela. Você está vivendo você é um peregrino, você é um cidadão do céu. Você é um embaixador do reino de Deus nessa terra. Sua cidadania não é mais dessa era. Você mudou. Então, esse é o tempo em que nós estamos vivendo. O tempo que nós vivíamos na escuridão acabou. Nós não estamos mais na escuridão. Nós fomos transportados para um reino de luz. Então, este é o tempo em que nós estamos vivendo, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. E como que isso pode motivar o amor? Como que entender isso? Façamos isso compreendendo o tempo em que vivemos. Façamos o quê? O que ele falou acima. Amar uns aos outros, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. Então, façamos isso, vamos amar compreendendo o tempo em que nós estamos vivendo. Então, isso precisa ser um fator motivador para amarmos uns aos outros, e não só uns aos outros, para amarmos a Deus de todo o coração também. Então, compreender isso, e Paulo vai seguir, nos motiva a amar. Como que isso nos motiva a amar? Então, versículo 12, a parte A do versículo. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Isso é um fator motivador para a nossa vida cristã. Então, isso que Paulo está falando, eu estou falando para vocês, submetam-se às autoridades. Amem os seus inimigos. Façam isso, façam aquilo. Amem uns aos outros, como Cristo vos amou, como Cristo amou a cada um de vocês. E sim, por que ele está motivando eles com a vinda de Jesus? Que a escuridão está quase acabando. Porque não é simples isso. Não é um pensamento fácil. Pensa alguém que te feriu demais. E sim, Deus está falando que até mesmo você deve o amor a Ele. Não é simples. Foi isso que Jesus fez por cada um de nós. Mas o que Paulo está falando essa presente era, este momento que vocês estão vivendo, está quase acabando. Está quase acabando. O amanhecer de um novo dia está perto. É como se ele falasse para os discípulos ali, para a igreja, só por hoje. Está perto. Só mais hoje. E ele falou isso há 2000 anos atrás, né, gente? Mas esse é um fator motivador e que nos causa esperança.
Se não tivéssemos essa esperança de que o dia do mal, da miséria, da morte já passou e que o dia da justiça, da alegria e da vida eterna está próximo, nós não conseguiríamos recursos para amar o próximo. Que é o que Paulo fala em Coríntios. Se a nossa esperança é apenas para essa presente era, então vamos comer e beber, porque amanhã vamos morrer. Mas a boa notícia é que não, a nossa esperança não é apenas para essa era, ou nem é para essa era. Por isso eu posso viver como Cristo viveu nessa era, amando o meu inimigo, porque nós não teremos recompensa alguma aqui. E isso é prometido. Não tem. A nossa recompensa está no dia vindouro. A nossa herança está no dia vindouro. Os nossos bens verdadeiros que a traça e a ferrugem não podem, que o ladrão não pode roubar, que a ferrugem não corrói, está com Cristo em sua vinda. Então isso nos dá esperança para viver o que Paulo está nos propondo a viver aqui em Romanos. Versículo 11, a parte B. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Então ele está falando que a noite está acabando e o dia está chegando. É tempo, igreja, é tempo, meus irmãos, de nós despertarmos do sono. Não é tempo de estarmos sonolentos. A noite do pecado, da miséria e da morte já passou. O dia da alegria e da vida está próximo. Esta é uma hora para estarmos acordados e não dormindo. O que Paulo fala em Tessalonicenses? Eles estão embriagados. O que é isso? Eles estão sonolentos. Eles estão como sonâmbulos nessa presente era. A vida nessa terra, como C.S. Lewis fala, é como se fosse um sonho. Em outro lugar, na Bíblia fala que a nossa vida aqui é um sopro. E o que a presente era quer fazer conosco? Tudo o que este mundo, tudo o que este presente tempo tem a nos oferecer, por melhor que seja. E eu não estou falando apenas de coisas ruins. Nós, na igreja, nós não estamos embriagados de bebida. Nós, na igreja, nós não estamos entorpecidos por drogas ou pornografia. Nós estamos sonolentos com as distrações dessa era. Coisas boas. Essa presente era tem alcançado seu objetivo, até mesmo na igreja. Nós estamos sonolentos, porque as muitas coisas ou as muitas distrações estão nos ninando. E aí cada um sofre de algo. Você pode pôr as redes sociais, você pode pôr o Netflix, você pode pôr ir num bom restaurante, viagens, roupa, enfim. Coisas lícitas que estão nos pondo para dormir, para viver um sonho nessa presente era. Você quer passar a vida nessa era assim? Eu não. Eu quero estar acordado, porque o sol da justiça está chegando. O raiar de um novo dia está perto. Quem são aqueles que vão ver isso? Aqueles que estão acordados. Aqueles que estão, como Jesus chama os discípulos, vigiem comigo. Vigiem comigo. 1 João capítulo 2, versículo 8. No entanto, o que lhes escrevo
é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Percebe como João está falando, em outras palavras, a mesma coisa que Paulo está comunicando? João muito mais sucinto, muito mais simples de compreender do que Paulo, né? Paulo está usando 2, 3 capítulos para falar algo em que João resume em poucas palavras. As trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. As trevas, a noite está quase acabando e o dia está chegando. E ele fala quem é este que está na luz e quem é este que está nas trevas. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Então esse é um chamado para você. Tem alguém com quem você está ofendido e com quem você não tem liberado perdão? Se existe em seu coração essa pessoa, você está em trevas. Você está dormindo. Você está sendo ninado pelo presente século. Pense nisso. Resolva isso. Por quê? Porque quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Então, João conecta da mesma maneira que Paulo está conectando. Nós devemos o amor, nós temos uma dívida. E qual dívida que é? Amar uns aos outros. Então vamos entender o tempo em que estamos vivendo. A noite está acabando, o dia está chegando. E quem são os filhos do dia? Quem são esses do dia? São aqueles que amam o seu irmão. Esses estão na luz. Quem odeia o seu irmão está em trevas. Se as trevas estão passando e se a verdadeira luz já está brilhando, e essa verdadeira luz é Cristo Jesus, o sol da justiça, a própria presença do amor de Deus, então aqueles que acordam do mundo, dos sonhos, da incredulidade, das distrações, das coisas dessa era, e andam na luz, amarão uns aos outros e aos seus inimigos. Então saber que é tempo de acordarmos do sono, que Deus está nos chamando para esse despertar, é um motivador para esse amor que Ele está propondo. Saber que o tempo está próximo é um motivador para esse amor que Paulo está propondo. E por último, dessas motivações, a nossa salvação está mais perto, versículo 11c, a parte C do versículo. Então, assim como essas outras palavras nos trazem esperança para vivermos neste presente tempo em que estamos, saber que a nossa salvação está mais perto. Hoje, a volta de Jesus é algo bobo de se falar, mas muitas vezes nós não pensamos. A volta de Jesus hoje está mais perto do que ontem. Quando Paulo está escrevendo aqui aos Romanos, ele está falando que a salvação deles estava mais próxima. E estava de fato. Mas hoje nós estamos ainda mais perto deste dia. E isso precisa nos encher de esperança, de motivação. Isso precisa nos encher. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Como que eu vivo diante disso? Como que você vive diante disso? Para uns será um dia glorioso. Para uns será um dia maravilhoso. Mas para outros, aqueles que não estão na luz, aqueles que estão dormindo, aqueles que não estão amando, será um dia terrível. Como que você vive diante disso? A nossa salvação agora está mais próxima. Tem um irmão que eu gosto demais dele, chama Brian Purtle. Você pode seguir ele no Twitter, e tem
coisas muito ricas que ele posta. Mas, semanalmente, ele posta uma pequena frase no Twitter, onde ele diz: irmãos e irmãs, hoje estamos mais próximos. E aí você pode colocar o que você quiser aí. Qual que é a sua dor? Qual que é a sua fraqueza? Qual que é a sua dificuldade? Então, você pode colocar hoje, irmão, nós estamos mais próximos de não termos mais depressão. Hoje nós estamos mais próximos de não cairmos em pecados sexuais. Hoje nós estamos mais perto do dia em que o veremos face a face. Hoje nós estamos mais próximos do dia em que o líder principal, o líder supremo de toda a terra, não será autoritário e nem abusivo. Todo abuso vai acabar. Hoje nós estamos mais próximos do dia em que não haverá mais doenças, do dia em que não haverá mais morte, do dia em que seremos plenamente satisfeitos, do dia em que receberemos essa alegria plena e completa. Lembre disso, gente. Pensem nisso. Pastoreiem uns aos outros com isso. Hoje nós estamos mais próximos. A nossa salvação está mais perto do que quando cremos. E Paulo aqui, apesar de falar da noite, das trevas, ele não está dando ênfase a isso. Ele está diminuindo as trevas à noite, diante do dia que vem, diante do dia que vai aparecer. E isso fala muito comigo, e eu acredito que pode falar com muitos aqui, que é: não fique com os olhos fixos na escuridão, nas trevas, na dor, no sofrimento, porque eles são por enquanto. O dia está raiando, Jesus está voltando. Ainda que dure uma vida, nos foi prometida a eternidade. Ainda que dure alguns anos, você herdará uma vida eterna. E é para isso que nós fomos chamados e comprados. Um novo dia está nascendo, onde nós seremos plenamente libertos do pecado. Teremos uma saúde perfeita, não vou ter mais rinite, nem sinusite. Eu não aguento mais. Onde nós vamos poder desfrutar de Cristo plenamente. Cada gemido no nosso corpo e no nosso espírito que essa era está produzindo será transformado em algo incorruptível e em glória. Cristo é a luz do mundo. Ele é o Messias esperado, o Salvador dessa era maligna e o centro que vai brilhar na era vindoura. Ele veio, ele virá, Maranata. Então nós vivemos entre essas duas realidades. Ele nos salvou, está nos salvando neste presente momento. E quando Ele voltar, também nos salvará, porque nós receberemos um corpo novo, um corpo glorificado. Nós não estamos destinados à ira. E aí Paulo termina este trecho falando o quê? Então, por causa disso, vistam-se de Cristo. Vistam-se com Cristo. Armem-se de Cristo. Nunca fique sem essa cobertura. Deixe a sua amizade com Cristo ser tão próxima quanto essa camisa que nós estamos vestindo. É isso que Paulo está nos falando. E assim como em Tessalonicenses ele fala que revistam-se da armadura da luz,
Revistam-se de Cristo. E em Tessalonicenses ele fala, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da salvação. Então Paulo gasta bastante tempo, dos capítulos 1 ao 11, falando do que Cristo fez por nós. E agora ele está falando de quem somos. Nós somos o quê? Justificados diante de Deus. Quem nós somos? Quem é você? Quem sou eu? Nós temos visto isso por semanas. Você é filho do dia. Você já passou das trevas para a luz. E o contrário disso é mentira. Você não é mais filho da noite, filho das trevas. Você e eu, nós somos filhos do dia, porque Ele nos transportou deste reino de trevas e nos levou para o reino da luz. Nós somos filhos da luz. Você é uma nova criatura em Cristo. Nós somos, você e eu, somos filhos de Deus. Essa é a verdade sobre nós. E é isso que Paulo está falando para essa igreja. Então, já que essa é a realidade de quem vocês são, o que vocês devem fazer agora? Vistam-se de Cristo. Vistam-se de Cristo. Tire o pijama que você usa para dormir. Troca de roupa. Você estava nas trevas dormindo. Você acordou, você foi despertado. Tire o pijama e se prepare para a guerra. Tire o pijama e se prepare para trabalhar. Quantos trabalham em escritórios ou administrativos ou precisa de bancos, precisa de uma roupa menos informal, precisa de uma roupa mais formal? Quantos trabalham dessa maneira? Alguém aqui? Se você vai vestido com um pijama para o seu serviço, o que acontece? Então, quando Paulo fala, comportem-se com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. O que ele está falando? Você precisa se despir deste velho homem. Você precisa se vestir de Cristo. Troque de roupa. Essa roupa não condiz com a realidade que você vive agora. Troca de roupa. Revistam-se, vistam-se de Cristo, da couraça, do capacete. Vamos para Colossenses 3,12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Veja o que Paulo está falando aqui. Vocês são povo escolhido de Deus. Vocês são os eleitos. Vocês são santos e amados. Então agora, condiz que vocês estejam vestidos de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Gálatas 3:27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Quem está em Cristo? Nós estamos em Cristo. E nós precisamos nos vestir dele. Nos revestir dele. Como? Paulo fala, com essas práticas diferentes das práticas que nós fazíamos no passado. E as cartas vão falar sobre isso o tempo inteiro. Então, Paulo está nos chamando aqui para sermos aquilo que somos de fato. Ele não está falando para você fazer algo diferente do que a sua natureza está pedindo. E nós já vimos isso em outros capítulos de Romanos. Da inclinação do espírito, a inclinação da carne. Paulo está simplesmente falando, vivam como vocês são de fato agora. Vivam cheios de fé, de esperança e de amor, que é o que ele fala em Tessalonicenses, quando ele fala, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança. Vistam-se de fé. Vistam-se de esperança, vistam-se de amor, vistam-se de Cristo. Fé em quê? Esperança em quê? Amor em quê? Fé em Cristo Jesus. Esperança em Cristo Jesus. Amor por Cristo Jesus. E assim nós vamos amar o próximo.
Então, a noite passou, o dia está próximo. Tire esse pijama do pecado e vista a armadura da luz. A vida cristã não é apenas acordar, é uma guerra. A armadura de luz e fé, esperança e amor, portanto, tenha fé em Jesus, esperança em Jesus e amor por Jesus. Isso é o que significa revestir-se do Senhor Jesus Cristo. E lembre que esta era vai se opor a tudo isso. O objetivo deste presente século é te colocar para dormir. Ele não está preocupado em fazer com que você tenha pecados graves e sérios ou absurdos. Ele só quer que você durma. Pare de ouvir a canção de niná deste século e viva como de fato um filho da luz. Vistam-se de Cristo, encham-se de fé, amor e esperança, porque o dia está chegando. Amem uns aos outros, como Cristo nos amou, e nós estaremos cumprindo a lei. Amém?